A agricultura é o sertão, mas também é lá que um tipo de plantação se espalha. A roça da maconha se transformou num negócio lucrativo para os traficantes. Eles invadem a caatinga e até terrenos do governo. Do outro lado da trincheira, um grupo especializado da polícia pernambucana se inspira nas volantes do tempo do cangaço para combater o crime. A volante era formada por um batalhão de soldados, que daqueles tempos idos ele era comandado por um sargento de guarda, que dentro da sua farda dava as ordens com cuidado. Na época de Lampião, 80 anos atrás, as volantes eram os batalhões da polícia, formados muitas vezes no improviso. Reuniam jovens sertanejos para lutar contra os cangaceiros. De um lado e de outro estavam combatentes que sabiam tudo sobre a caatinga. Na virada do século XX para o XXI, a polícia do Nordeste havia perdido o conhecimento do sertão. Essa história começou a mudar aqui. Nós estamos na Companhia de Operações na Caatinga, da PM de Pernambuco. A CIOSAC foi criada há 10 anos e ajudou a desmontar os 2 clãs que dominavam a região. Eles viviam de roubos a bancos, assaltos nas estradas e do plantio da maconha. O tráfico aqui continua forte, mas hoje nas mãos de quadrilhas menores. Um dos trabalhos da CIOSAC é erradicar as plantações. Acompanhamos uma dessas operações. Vamos para o local indicado por um informante. Essa escotilha no alto dos carros é fundamental para evitar emboscadas. Um policial vai sempre daqui, olhando em volta, porque os criminosos costumam se esconder na caatinga, ainda mais em locais como esse. A gente já está bem perto de um lugar onde há plantio de maconha. No meio da caatinga, uma pequena trilha. É por ali que nós vamos. A CIOSAC tem soldados treinados em decifrar os sinais do sertão. E aí, capitão? O que é que você... direção. O que é que você vai encontrando, vai procurando aí? A gente vê aqui, nessa época que tá molhado, fica fácil pela pegada na lama. As fardas e as armas mudaram muito desde a época das volantes. É um armamento utilizado pelo exército aqui. Calibre 762. É mais adequado para guerra. Mas algumas técnicas são as mesmas de um século atrás. É comestível. E como vocês podem observar, ele é rico em água. Olha a mão dele molhada, ela é rica em água e em fibra. Então, havendo a necessidade, pode manter o guerreiro alguns dias sobrevivendo na caatinga. Técnicas antigas aí. Técnicas antigas, das volantes do passado. Dá para sobreviver. Comer todo dia não dá, né? Todo dia não, mas na caatinga sobrevive. Os perigos também são os mesmos. Olha quem cruzou o nosso caminho. O veneno da jararaca pode matar em poucas horas. Mordeu, o cara cai. Cuidado. 135 chamando. Seguimos com a tropa. A dificuldade para avançar é enorme. E isso porque estamos em tempos de chuva. Com a seca, a situação fica mais complicada. As técnicas que nós utilizamos hoje não são diferentes das técnicas do passado, das volantes antigas. E também os elementos que nós caçamos também utilizam técnicas do cangaço, que é a questão de sobreviver, de passar vários dias progredindo nesse terreno que é hostil. Mesmo com a ajuda de batedores, nem sempre é possível progredir. A gente não conseguiu achar a passagem até a plantação de maconha, né? Isso. É muita macambira e o pessoal que está indo à frente está tendo a dificuldade de passar. E, em consequência disso, nós também de encontrá-los. E agora está ficando de noite, é melhor sair e voltar amanhã, né? Está ficando noite, então é melhor retornarmos e amanhã voltar com luz. Vamos embora então, aproveitar que tem um restinho de luz ainda. Antes das 4 da manhã, a tropa se reúne de novo. Rápidas instruções e é hora de partir. Sertão.
Dessa vez avançamos rápido, porque há mais detalhes sobre a localização do roçado. Aqui é preciso cuidado. Pode haver olheiros dos traficantes. Estamos só guardando aqui, chama de vocês. Ali está a plantação. Olha aqui, a gente chegou já à plantação de maconha. Aqui são pés ainda muito novos, mas alguns já começam a crescer. Essa plantação é bem recente, né, capitão? É bem recente. É aproximadamente um mês de plantado. Até porque para colher, a maconha teria que crescer o dobro disso, né? Teria que ficar mais ou menos do tamanho desses arbustos aqui. Os pés estão em covas desse tipo, que servem para acumular água, já que a maconha precisa de muita água para crescer. A água para o plantio era armazenada aqui. E há sinais de que um dia antes havia gente acampada nesse local. Aqui nesse ponto tem o vestígio do acampamento. Os lavradores que estavam cuidando aqui do roçado de maconha. Aqui a gente observa alguns sinais. Aqui, por exemplo, olha, a fogueira preparada, né, para ser acesa. Positivo. Aqui provavelmente era para o café de hoje de manhã. Aqui a gente tem colchão, que era onde eles dormiam. A polícia arranca os pés de maconha e prepara uma gigantesca fogueira. Aqui, a erva é queimada assim. Mas a companhia não age só no meio da caatinga. O rio mais importante do Nordeste, o São Francisco, também serve como proteção para os traficantes. Estamos em Belém do São Francisco. Daqui, embarcamos com uma patrulha da Ciozaki. O alvo são as ilhas do São Francisco. São mais de 90 ilhas só nesse trecho do Rio São Francisco, algumas de grande porte, como essa aqui ao lado. São terras da União, do governo federal. Os traficantes aproveitam para plantar maconha aí dentro, porque se o roçado for descoberto, ninguém pode ser preso como proprietário da terra. Muitas vezes eles são recebidos com tiros, por isso o desembarque é feito assim. Mas dessa vez não há maconha. Já aconteceu de vocês descerem aqui num lugar aparentemente tranquilo e ter gente armada, gente ligada aos traficantes? Com certeza, isso já aconteceu muitas vezes. Por isso que a gente redobra sempre a atenção e trata sempre como se a ilha estivesse ocupada por pessoas armadas, realmente. Entre 94 e 2004, 21 policiais foram feridos por uma das principais quadrilhas de cangaceiros, o bando de Cleiton Araquã. 6 agentes acabaram mortos. No quartel da Ciozaki, a lembrança dos que tombaram. O soldado Assis, que foi morto em um confronto com o clã dos Araquãs. Quem matou esse policial foi o Cleiton Araquã. Amanhã, revelações sobre o maior de todos os bandoleiros do Nordeste. Como e por que Virgulino Ferreira da Silva virou lampião. E você vai saber qual é o sonho da neta do rei do cangaço. A farra do boi. 22